Bom dia pessoal, dando raida para mais um vídeo. Decidi fazer um vídeo para ali, para montar a câmara e montar tudo. Podem ver que estou aqui num sítio cheio de campos, de um lado e do outro. E então lembrei-me de fazer aqui um vídeo sobre os dois momentos que eu passei de moto, os dois piores momentos que eu passei de moto. Daqueles momentos que eu digo que poderia ou deveria ter sido a minha última viagem de moto e só não foi porque se calhar tinha aí uma estrelinha qualquer a pôr-me a mão por baixo e a safar-me dessas situações. Então, se vocês se recordam, recentemente eu fui fazer a revisão da Honda Goldwing à Moto Diana, em Évora. Fui daqui de Luxemburgo para Évora para fazer a revisão à moto. E então aproveitei nessa viagem para fazer um Iron Butt, que correu muito bem, mas aconteceram-me duas situações durante essa viagem que eu vou partilhar com vocês e que foram as duas piores experiências de moto que eu tive na minha vida. Então vou começar pela primeira experiência, que foi por isso também que eu parei, aqui onde há campos e floresta de um lado e do outro. Atualmente o sinal de trânsito que eu mais medo tenho é aquele sinal triangular em que tem um símbolo de um cervo, que é o sinal de que pode haver possibilidades de atravessarem animais na estrada. Para quem já atravessou França e Espanha de moto, sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar e já viu esse sinal de trânsito muitas e muitas vezes, seja na autoestrada, seja em estradas nacionais. No Luxemburgo também é muito usual vermos esse sinal, há muitos javalis, o Luxemburgo tem muita floresta, há muitos javalis, muitos cervos a passar a estrada, e então a primeira situação que eu tenho para partilhar com vocês é relacionada com isso. Ali na zona de Saragossa, mais ou menos, antes de chegar a Madrid, deviam ser umas 3 horas da manhã, mais ou menos. Eu ia de moto, tinha feito a última paragem quando atravessei a fronteira de França para a Espanha, que até parei na altura do Iron Butt, era por volta da meia-noite, recordo-me disso, e depois continuei viagem, e ali antes de chegar a Barcelona, cortei para o interior de Espanha, e ali entre Lérida e Saragossa, eu passei por uma situação que foi: eu ia na autoestrada, a autoestrada é completamente vazia, noite cerrada, ia com os faróis no nevoeiro ligados da Honda Goldwing para ter melhor visibilidade. Só que a questão é que eu ia na faixa do lado direito, que nem é muito normal. Eu ia na faixa do lado direito, normalmente vou na faixa do lado esquerdo quando não há trânsito nenhum, e vou de cruise control e vou sempre a andar. E eu recordo-me perfeitamente, eu ia a 140 km por hora de cruise control na moto, na faixa do lado direito, porque não havia caminhões, não havia carros, não havia nada. E então o que é que me aconteceu? De um momento para o outro, numa distância aí de, sei lá, eu só me apercebi quando estava para aí a 20 metros, uma distância muito próxima, um animal bastante grande, um cervo, na faixa do lado esquerdo da autoestrada, parado no meio da faixa do lado esquerdo da autoestrada. Eu não tive reação nenhuma. Eu lembro perfeitamente que a única coisa que eu disse foi: ei! Foi assim uma coisa do género: ei! E olhem, parece que o coração me saía do corpo. Passei por ele, dei um toque no travão para desligar o cruise control e espreitei aqui por este retrovisor, que enquanto estava a travar, as luzes de trás de travão acabaram por iluminar um bocado para trás, e vi que o animal, depois de eu ter passado, acabou por passar para a faixa onde eu estava e entrou na floresta. Era uma autoestrada com duas faixas de cada lado, o separador ao meio era relativamente baixo e era floresta de um lado e floresta do outro. Ou seja, o animal estava a atravessar a estrada, eu passei a 140 por ele na faixa onde ele não estava, literalmente. Ele estava tipo aqui, quando passei ele estava parado, com a cabeça virada para mim e parado no meio da estrada. E então é das coisas que eu não desejo a ninguém. Eu já não digo bater contra um animal desse, porque eu tinha ficado ali na hora e tinha sido
o fim da viagem e o fim de mim, não é? Imaginem a bater a 140 km por hora num animal pai de 70 ou 80 kg, pronto, na minha opinião não haveria assim muita hipótese de salvação. Pá, então esta foi a pior experiência que eu passei em toda a minha vida a nível de moto. Acabou por não ser uma experiência que se concretizou, felizmente, mas só o susto que eu apanhei, posso-vos dizer que atualmente, mesmo durante o dia, quando às vezes ando naquelas estradas de floresta de curva contra curva e vejo o sinal de animais, a minha primeira reação é cortar gás e ir mais devagar um bocado, porque fiquei muito marcado e acho que me vou lembrar desta situação para o resto da minha vida, pelo menos enquanto andar de moto. A segunda situação foi no mesmo dia que me aconteceu isto, só que já foi depois de eu ter acabado o Iron Butt. Eu parei numa bomba de gasolina em Espanha, já tinha feito mais de 2000 km e dei por concluído ali o Iron Butt, ainda tinha aí umas 3 horas para atingir as 24 horas, mas decidi acabar ali o Iron Butt. Tirei a câmara do capacete, tirei tudo e depois continuei viagem até Évora, até à Motodiana. E então, nessa altura, faltavam aí cerca de 150 km, mais ou menos, para chegar, e antes de chegar a Badajoz, um bom bocado antes, para aí a 50 km ainda do lado de Espanha, de Badajoz, eu ia na autoestrada, uma autoestrada normal, em Espanha, e então eu ia na faixa do lado esquerdo, desta vez ia na faixa do lado esquerdo, e vão ver mais uma vez que a situação na faixa que eu ia acabou por ser determinante para que eu não tivesse tido um acidente e tivesse morrido, muito provavelmente também nesta situação. Então o que é que acontece? Eu ia na faixa do lado esquerdo e iam 2 carros à minha frente e ia um caminhão aqui na faixa do lado direito a 90 km por hora, que é a velocidade que os caminhões andam. Então iam 2 carros à minha frente. O carro que ia mais à frente, que era um mini destes novos, recentes, carrinha, depois apercebi-me que era, pronto, por acaso era uma senhora que ia a conduzir, matrícula portuguesa, o carro. O que é que ela faz? Ela, quando vai ultrapassar, ela quer ultrapassar o caminhão vai a 90, ela quer ultrapassar tipo o caminhão a 92. Ou seja, ela vai ali ultrapassar o caminhão, ao lado do caminhão, muito devagarinho, pá, e nós ali à espera que ela ultrapassasse, que se chegasse para o lado direito, para depois podermos acelerar e irmos à nossa vida. O que é que ela se lembra de fazer? Quando ela vai ultrapassar o caminhão, ela ultrapassa só metade do carro dela, o caminhão, e começa a chegar-se para o lado direito. Pá, e eu, como ela ia ultrapassar o caminhão muito devagar, aquilo que eu fiz foi sair da faixa do lado esquerdo e pus-me no meio, onde tenho o tracejado a separar as duas vias, para tentar olhar, porque ainda ia outro carro à minha frente, para tentar perceber o que é que estava a passar ali à frente, porque é que a senhora ia tão devagar. Pá, então o que ela faz, ela ultrapassa só com metade do carro. Isso aí eu tenho fotografias que vou pôr aqui no vídeo, e começa-se a chegar para o lado direito. Pá, o caminhão, claro, viu o carro, ele lá em cima, viu o carro a começar a chegar-se para a faixa do lado direito, deve ter dado com o volante uma guinada, o caminhão ia carregadíssimo, eu vi depois, ia completamente carregado, então o caminhão virou ao contrário, tipo filme, e eu, quando me apercebi que ela começou a chegar para o lado direito, a minha primeira reação foi travar e encostar-me à berma da autoestrada, porque eu vi logo que aquilo ia dar asneira. Pá, o caminhão dá uma guinada para se tentar desviar do carro, as rodas levantam, o caminhão vira ao contrário, fica com as rodas viradas de lado e começa a ir de roço, a arrastar pela autoestrada, ficou atravessado no meio da autoestrada toda. Ou seja, quando ele deu a guinadela no volante, se eu estivesse na faixa do lado esquerdo, eu ia levar com a traseira do caminhão em cima de mim, porque o caminhão acabou por fazer isto e começar a inclinar e ficar todo de lado. Ou seja, eu, se fosse na faixa do lado esquerdo, se não me tivesse travado e desviado, eu tinha levado com a traseira do caminhão em cima de mim e muito provavelmente também não teria muitas hipóteses de me safar, penso eu, não é? Pá, o caminhão ficou virado ao contrário, eu fiquei com uma distância do caminhão para aí a 20 metros de distância, 15 ou 20 metros, parado na faixa do lado direito. Começaram a parar carros todos atrás de mim, caminhões e carros, começou tudo a parar.
e um dos senhores que parou de carro disse que era médico, um senhor espanhol, disse que era médico, e foram 3 ou 4 pessoas, aproximaram-se do caminhão, e eu reparei ao longe que o caminhão estava a verter gasóleo para o chão, e então aquilo que eu fiz foi, estava de moto, fiz inversão de marcha, estavam os carros todos parados, fiz inversão de marcha na autoestrada, até com a moto à mão, e vim pôr a moto mais distante um bocado, tem aí a fotografia também, onde eu coloquei a moto, para na eventualidade de ocorrer algum incêndio ou alguma explosão, para eu estar mais em segurança e mais distanciado um bocado. Foi uma situação muito complicada. A senhora do Mini estava bem, não teve mazelas, o carro ficou completamente destruído, tem aí na fotografia, se depois quiserem parar a imagem e ampliar um pouco, a roda de trás ficou toda virada ao contrário, o carro ficou bastante danificado, e ela só estava preocupada a perguntar se o motorista do caminhão se tinha morrido, como é lógico, não é? Estava muito preocupada com isso, mas o tal médico que foi lá deve ter aberto a cabine e disse que o homem que estava vivo, não disse em que situação é que estava física, mas só disse que estava vivo. Pronto, entretanto eu estava ali, fiquei lá para aí uns 15 minutos a tentar perceber, e depois acabei por perguntar a esse senhor médico, a dizer, já estavam ali mais de 50 pessoas, se fazia falta, se precisava de ajuda com alguma coisa, porque a moto, ele ficou atravessado na estrada, mas entre o separador central e a traseira do caminhão havia ali um espacinho, um carro não passava, mas a moto passava devagarinho por ali, mesmo com vidros no chão, e eu disse, pode ir embora à sua vontade, tem aqui muita gente, já chamamos ambulância e polícia e etc. E então eu acabei por pegar na moto, arranquei, encostei-me aos rails, consegui passar, e acabei por me ir embora. Ou seja, no mesmo dia foram ali 2 situações, ou seja, no mesmo dia aconteceram umas 2 situações mais graves de moto que eu passei em toda a minha vida. Ou seja, resumindo e concluindo, conselho, tenham cuidado, principalmente a andar à noite. Os animais ao atravessar a estrada, segundo o que estive a pesquisar depois, é mais ao anoitecer e ao amanhecer. No meu caso foi por volta das 3 da manhã, nem estava a anoitecer nem a amanhecer. Tenham sempre em conta que mesmo durante o dia, a esta hora, que é meio-dia e 48, um animal pode atravessar a estrada. Nós gostamos às vezes de andar naquelas estradas de floresta, a acelerar um bocadinho, a curtir um bocadinho as curvas, e muitas das vezes só nos preocupamos com os carros e com as pessoas, mas tenham sempre em consideração que há animais a atravessar a estrada, e eles gostam muito de ir para o meio destes campos a apanhar sementes e outras coisas e alimentar-se, muitas das vezes durante o dia, e portanto convém ter sempre noção, se nós batermos a 80 ou 100 km por hora contra um cervo de 80 ou 90 kg, a probabilidade de nos acontecer alguma coisa muito grave é muito elevada. Eu tenho conhecimentos de pessoas conhecidas que bateram de carro contra animais a atravessar a estrada. A última pessoa que me contou foi um javali e ficou com a frente do carro toda destruída. Agora imaginem um cervo de 80 ou 90 kg, não é? E o javali é muito mais pequeno em altura, e agora imaginem isto de moto. Portanto, tenham muito cuidado. E a segunda coisa também para terem muito cuidado, tenham sempre aquele chamado golpe de vista, que muitas vezes só se adquire com a experiência, com os anos a andar de moto. Eu felizmente eu não sou uma pessoa nem muito experiente nem pouco experiente, sou o que sou, já tenho alguns quilómetros de moto, e a nível de viagens já me começo a perceber de uma outra coisa que eventualmente possa acontecer. E neste segundo caso, na situação do caminhão que virou em cima da autoestrada, eu achei muito estranho a senhora estar aí a uma velocidade tão baixa a ultrapassar. Normalmente, mesmo que uma pessoa vá a 90 atrás do caminhão, quando passa para a faixa do lado esquerdo para ultrapassar, a ideia é ultrapassar o mais rápido possível para se voltar a encostar à direita e deixar as outras pessoas passarem. Felizmente meti-me no meio das 2 faixas, consegui-me aperceber do que é que poderia eventualmente acontecer e tomei medidas antecipadas para não me acontecer nada. Tenho a certeza que com vocês que estão aí a ver o vídeo já aconteceram situações ou até mais graves ou menos graves. Se quiserem partilhar aí nos comentários também situações que vocês tenham passado, em que ficaram bastante
traumatizados pelo que passaram, ponham aí na caixa de comentários para outras pessoas que são mais novas ou que estão a iniciar no mundo das duas rodas, possam também ler e possam ficar com isso em mente para terem cuidado na eventualidade de se depararem com uma situação semelhante. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, um abraço e até à próxima.